Olá a todos e sejam bem-vindos ao primeiro especial em português do podcast do IWFM. O meu nome é André e hoje estarei à conversa com o Wellington Alves, um profissional com quase 18 anos de experiência, uma carreira recheada de um percurso à volta de Workforce Management, desde assistente em tempo real até CEO de uma das maiores BPOs do mundo, a Sitel. Nesta conversa iremos falar de experiências pessoais, desafios de futuro, conselhos para quem está agora a começar e também com quem gostaria o Wellington de poder jantar um dia. Bem, antes de mais agradecer o Wellington Alves, CEO da Sitel Group no Brasil. Muito bem-vindo ao nosso podcast. É um convidado especial num episódio especial em português e muito obrigado pela disponibilidade de estares aqui hoje, Wellington. Isso é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar representando o Brasil, estar representando o nosso time de workforce que é muito forte aqui nesse país, e estar representando também a Saitel. Muito obrigado, Obrigado pelo Wellington. convite. Olha, antes de mais começar por agradecer a tua disponibilidade e dizer que tu és o convidado, se calhar o melhor convidado que a gente pode ter de uma perspectiva de perfil. Desde a tua início de carreira até hoje, sempre ligado à indústria, sempre ligado a Workforce Management. Nós conversávamos há pouco em off que desde que saíste da PA até hoje continuas sempre ligado de alguma forma, claro que em funções diferentes, o que é espetacular. Eu gostava de perguntar se podias, em poucas palavras, partilhar um resumo daquilo que é a tua experiência, que eu acho que não podia ser mais representativa daquilo que é a indústria do Workforce Management. Claro, claro, com certeza. É, então, a minha história no atendimento no mercado de BPO Contact Center, eu comecei, eu sempre gosto de reforçar isso, eu comecei da base e eu diria que até da categoria de base mesmo, porque eu comecei como um jovem aprendiz nesse universo, realizando atendimento, então eu fazia atendimento aí de ligações praticamente 70, 80 chamadas por dia, então eu vivi muito o que é o dia a dia na PA, o que é o dia a dia do Flora, e isso me ajuda muito até hoje a ter uma noção de como me comunicar com os times, de como fazer as integrações e também de me colocar muitas vezes no lugar de quem está no atendimento. Quando finalizou meu contrato como aprendiz, eu tive a oportunidade de me inscrever para um processo onde eu fui aprovado e iniciei a minha carreira ali fazendo o serviço de real-time, né, de WFM, começando na parte de tempo real, né, que a gente chama, numa função de assistente de tempo real. Daí em diante, eu peguei muito gosto pela área, peguei muito gosto porque se fazia, eu sempre fui muito focado em números, muito focado em estratégia e entender como isso impactava diretamente no dia a dia de uma operação, no dia a dia do cliente, foi algo que me trouxe uma satisfação muito grande e uma vontade muito grande de me desenvolver. Então, após essa experiência como assistente de tempo real, eu fui logo promovido para uma função de analista júnior. Posterior a isso, me tornei analista pleno, analista sênior, assumi uma equipe como coordenador, fazia a gestão de um site de aproximadamente 2.500 PAs como coordenador. Logo em seguida, recebi uma proposta de vir para São Paulo, que é onde eu estou hoje. Então, originalmente eu sou do centro-oeste do Brasil, de Goiânia, do estado de Goiás, e recebi uma proposta para vir para São Paulo para começar aí um serviço de gerência em um pilar novo. Estava saindo de um pilar que eu já tinha uma certa tranquilidade e conhecimento, que era inbound de ligações, e eu entrei aí mais para o mundo de back-office. Em seguida, fui também convidado para cuidar da parte de estratégia de vendas, cobrança e retenção. Então, depois de pegar boa experiência trabalhando com back-office, eu também tive a oportunidade de trabalhar com todo o formato de estratégia de ativo. Então, muita experiência com esse mercado, né? A gente sabe que tem muitas particularidades, mas uma estratégia de venda é bem diferente de uma estratégia de cobrança e onde de retenção, onde a gente precisa ter uma Um agressividade um ritmo pouquinho diferente. maior.
Então, consegui fazer um trabalho legal em cima disso. Posteriormente, trabalhei até com estratégia de workforce para presencial, para o que a gente chama de PDV, né, pontos de venda. Isso também me trouxe uma experiência legal. E, posteriormente, eu vi aí um certo gap no meu conhecimento, no meu trabalho voltado para a área financeira, então tive a oportunidade também de fazer parte aí por praticamente 2 anos da equipe de FP&A, traçando toda a estratégia ali de budget, forecasting, cuidando de custos e faturamento. Então isso me agregou bastante. Hoje eu estou há 4 anos na Saitel Brasil, vim para cá para organizar a questão operacional, então sair da minha zona de conforto e assumi, quando vim para cá, uma posição de senior manager voltado para a área operacional. E depois desses 4 anos aí, depois de bastante trabalho, conseguimos fazer um crescimento onde a empresa cresceu praticamente 150% de 4 anos para cá, e hoje eu estou na função de country manager, cuidando aí de todas as áreas de apoio, mas também da parte operacional. Trago bastante bagagem e conhecimento para Eu acho, essa função. eu acho que quando disse no início que tinhas a experiência toda, não era a brincar, é mesmo sabes todos os cantinhos deste trabalho. Sim, sim. E eu acho que queria pegar por aí e para alguém que cresceu no Brasil e viu até a própria indústria no Brasil a evoluir, eu gostava de perguntar, fala-se muito da tradição do workforce management nos Estados Unidos e em alguns países europeus, mas a A verdade é que Índia o Brasil também, né? é gigante, tem muitos profissionais aqui no ramo. E eu Sim. gostava de perguntar como é que para alguém que está tão dentro, como é que vês a evolução e qual é que é o workforce management no Brasil hoje? Como é que é? Certo. Então, é uma área que se desenvolveu bastante. A gente costuma dizer que o workforce é a roda motriz, né, que faz com que toda a estratégia aconteça, né? Não, se você faz um planejamento de forma errada, todas as decisões que vão partir desse número, né, desse estudo, não vão dar certo, né? Então, é uma área que realmente tem pouco espaço para erro, então precisa ter ali uma certa dedicação e uma certa atenção. Hoje no Brasil, né, como você disse, o Brasil é um país continental, então a gente tem bastante espaço para desenvolvimento, e eu vejo a área de workforce bem desenvolvida, bem madura. Temos diversos profissionais aí com larga experiência, né? Eu trago aí uma experiência de quase 18 anos na área, mas quando eu cheguei já tinha gente muito experiente. Então eu me lembro efetivamente aqui do primeiro líder que eu tive na área de workforce, quando eu comecei a trabalhar como tempo real. Ele já tinha ali cerca de 10 anos de experiência na área, né? Eu vou fazer a menção do nome dele aqui, que é o Fabrício. É um cara que eu aprendi muito, principalmente de Excel e de estratégia de dimensionamento com ele. Então, eu acho que é uma área muito sólida, é uma área muito madura, é uma área que soube evoluir bastante com o tempo, aproveitar as oportunidades, ganhou muita voz, né? A gente vem aí de uma área que antigamente era de estratégia, que não era tão muito vista. Eu me lembro quando eu comecei, a gente sempre via não só na empresa que eu trabalhava, mas nas demais que eu também conversava com os profissionais, era uma equipe que ficava numa salinha, no cantinho, via-se muito mais como aqueles que só ficavam levando a notícia ruim, ou aquele cara que não me liberava uma folga no domingo, né? Era muito relacionada a esse tipo de trabalho, mas hoje em dia a gente vê que em uma mesa onde vai ser decidida o futuro da empresa, onde vai ser decidida onde tem que colocar os esforços, onde tem que minimizar os esforços, sempre tem que ter uma cadeira ali reservada para o profissional de WFM, porque ele é presença ativa realmente numa decisão final, porque vai partir dele a estratégia de assertividade em termos de o que fazer, com quantas pessoas e com que esforço, né? Então eu vejo que é uma área que ganhou muito espaço, não só no mundo, mas aqui no Brasil, e voz nas mesas de decisões, nos petit comitês, nos war rooms, nos small tents, que seja o nome que Uma você diferença quiser muito grande, utilizar. sim. Eu Exatamente. também me lembro desse tempo em que era como tu dizias, era uma equipa ali meio escondida, e hoje em dia há Exato. uma diferença muito grande no Sim, reconhecimento. hoje é um centro de estratégia, né? Hoje você às vezes uma empresa quer fazer uma demonstração comercial
para um prospect, para um possível cliente, quer mostrar ali como eles são organizados em termos de estratégia, geralmente onde eles levam no command center de WFM, onde tem aquelas televisões com todas as filas abertas, as pessoas ligando e direcionando. Então, hoje virou realmente um centro de estratégia, inclusive de visibilidade, de senioridade e entrega de resultados. Sem dúvida, sem dúvida. E pegando nesse ponto, uma das coisas que eu acho que é fundamental dizer é que existe muito desenvolvimento que tem sido feito, partilha de conhecimentos, desenvolvimento de pessoas, os recursos humanos da indústria têm vindo a crescer de forma sustentada. Muito do conhecimento que eu conheço e que tenho acesso, muito dele está em inglês, portanto acaba por ser traduzido, mas a grande maioria está em inglês. Como é que esses recursos de treinamento e partilha de conhecimento chegam hoje ao Brasil, ou existe muita coisa criada até em português dentro do Brasil? Cara, eu te diria que hoje a gente tem muito pouco conteúdo criado para essa área. Não é uma área que é tão explorada nesse certame, assim, eu diria. Aqui na Saitel, eu vou até fazer um comentário sobre isso. A gente tem um programa que é até vencedor, assim, ganhamos alguns prêmios como case de desenvolvimento de pessoas e case de RH no mercado brasileiro, que a gente chama de Upsaitel. E nesse treinamento, a gente treina os nossos melhores agentes para se tornarem supervisores, para que não aconteça o que geralmente acontece, o cara dorme agente, acorda supervisor, né? Então, para que ele não tenha que aprender na prática diversas coisas, como sistemas, recursos de RH, como dar um feedback e etc., a gente faz esse treinamento. E uma das aulas que a gente dá para esses líderes, né, futuros líderes, é uma área voltada para planejamento de contact center. Eu dou essa aula, é uma aula de 5 horas de duração, onde eu falo bastante sobre, desde o momento onde, imagina que eu recebi um forecast de um cliente de 100 mil chamadas e eu vou desdobrando essas 100 mil chamadas até chegar em 75 agentes necessários, por exemplo, e explicando passo a passo como é que funciona a questão do shrinkage, como é que funciona a questão quais são os indicadores que eu tenho que considerar, por que o HTMA é tão importante, etc, etc. E eu me lembro que esse é um projeto que a gente já tem há 2 anos, quase 3 anos. Eu me lembro quando eu fui montar esse material, eu sofri muito para poder conseguir encontrar informações, porque quando se pesquisa na internet, você não acha nada. Às vezes você acha um vídeo de alguém que por muita boa vontade, gravou um vídeo de introdução ou de informações no YouTube, mas você não vê algo que é muito fomentado. Então, eu diria que hoje a indústria no Brasil, as pessoas crescem muito on the job mesmo, Muito aprendendo no dia orgânico, não a é? dia, de forma orgânica, aprendendo com os líderes, né, que já trazem uma bagagem. Muita coisa mudou, né, de tempos atrás para agora, né? Eu me lembro que quando eu era analista, eu cuidava de todas as pontas do serviço do cliente que eu cuidava, né? Eu que fazia o dimensionamento, eu que fazia os estudos, eu que entrava na reunião, eu que cuidava do tempo real e etc. Hoje em dia a gente tem aquele workforce de esteira, né? Onde a gente consegue segmentar bem ali de indústria, seja lá a forma que quiser falar, né? Mas que a gente consegue segmentar bem e criar especialistas. Eu trabalho em WFM, mas sou especialista em forecast. Eu trabalho em WFM, mas estou focado em scheduling. Então, você acaba se perdendo também um pouco daquele profissional generalista. E quando a gente olha para o lado do ensino também, eu não consigo me lembrar de nenhum tipo de instituição ou nenhum tipo de faculdade ou colégio que tenha algo, né, preparado de prateleira para essa categoria. Então, eu diria que hoje o que a gente tem de histórico de profissionais de WFM no Brasil foi muito por crescimento orgânico, aprendendo ali, Sim. sentado na mesa, com Excel aberto e fazendo as suas contas ali e tudo mais. Aprender, normalmente, costuma ser aprender da forma mais dura possível, com as Exatamente, dores exatamente. todas no dia a dia. Sim, sim. Você acaba sempre, por exemplo, você vai assumir a função X, então você senta com a pessoa Y, aquela função X, e ela te passa tudo ali, sentadinho do lado do outro ali por 2 semanas, 3 semanas, um E mês que depois já seja, está. para pegar a função. Mas aquele material, né, pré-construído, que é que seja um e-learning ou algo nesse sentido para o workforce, são raros, são raros. Essa é a verdade. Claramente aqui uma oportunidade. Pensando aqui um pouco mais também no futuro e uma vez mais falámos do conhecimento e de como potenciar as pessoas, mas a verdade é que a própria indústria, e falando agora um pouco de todas as pessoas que estão, as tecnológicas que estão aqui a tentar trazer novos softwares, trazer novas ferramentas otimizadas para desempenhar estas realidades, muitas delas
A verdade é que também, se calhar, não estão a atacar o Brasil enquanto mercado e explorar o mercado. Sentes que a indústria destas tecnológicas já se trata das necessidades regionais? Há muitas questões, por exemplo, até mesmo no planejamento e na questão do scheduling, como estávamos a dizer. As leis são diferentes, portanto, há muitas necessidades que são diferentes. Como é que sentes que Sim. estas tecnológicas se adaptam ao Brasil enquanto mercado? É engraçado que tudo começa, às vezes, na reunião mesmo que a gente vai receber, às vezes, um prospect de alguém que quer oferecer serviço, né? Uma empresa que quer trazer o serviço deles, quando eles começam a explicar o que eles fazem e quando a gente começa a expor as nossas dificuldades, sempre rola aquele silêncio de que, nossa, será que a gente vai conseguir fornecer? Principalmente se for um fornecedor vindo de fora, porque como você comentou, o Brasil é um país muito atípico, tem muitas diferenças de outros países, né? Muitas leis que são válidas somente para nós aqui, que acabam, às vezes, dificultando esse formato de estratégia. Então, realmente muita coisa que é muito específica daqui e que, às vezes, as ferramentas globais que funcionam em todo o leste asiático, por exemplo, não funcionam para nós. Temos coisas muito específicas, exemplo, às vezes, para eu fazer uma mudança de escala, dependendo do país, na maioria dos países, eu simplesmente notifico o agente, mudo a escala dele, a partir da semana que vem, ele trabalhava às 8, ele passa a trabalhar às 2 da tarde. E vida que segue, consegui cobrir ali aquele gap que eu tinha naquele pico de chamadas à tarde, por exemplo, movimentando o agente e pronto, né? Basta a operação executar que teremos sucesso ali na entrega daquele SLA, que seja. Aqui no Brasil não é tão simples assim, né? Eu preciso de 10 dias de antecedência, eu preciso notificar formalmente o analista. Se for uma mudança que muda a escala dele por mais de 2 horas, ele precisa estar de acordo também. Se ele tiver algum tipo de comprovação, seja de estudo ou de alguma outra atividade, eu não posso também fazer alteração. Então, eu entro em uma seara com alguns complicadores. E às vezes, para aplicar isso em uma ferramenta de workforce, a gente acaba sofrendo. Isso aconteceu muito lá no começo, eu diria lá em 2000 e talvez 2009, 2010, quando a gente começou a ter as primeiras ferramentas de workforce acontecendo, né? Começamos a ter primeiros formatos de fazer o forecast e scheduling todo automatizado, sofreu-se muito, mas eu me lembro, enfim, inclusive fazendo as primeiras escalas automáticas, o quanto era difícil, né? Numa ferramenta de WFM da vida. Dava Hoje em mais dia a trabalho gente do que quase fazer à mão, não é? nossa, dava muito mais trabalho. Às vezes demorava 2, 3 horas para lançar uma escala de 20, 30 agentes que na mão você fazia em 10 minutos ali. Então, Sim. mas sabia-se que era para o bem futuro e para o bem maior, né? Hoje em dia, já temos diversas ferramentas que conseguem cobrir isso, tem diversos fornecedores que fazem isso hoje com maestria. A própria Saitel tem a sua ferramenta de workforce, que é o IX, a gente utiliza para algumas campanhas aqui do Brasil, para outras a gente ainda prefere até hoje fazer no formato de Turbo Table mesmo, fazendo, né, no Excel, porque a gente entende que às vezes funciona bem, depois a gente acaba fazendo o scheduling na ferramenta, mas a parte de forecasting, dependendo do formato de trabalho da operação, dependendo do que o cliente espera de mim, das nuances da estratégia, a gente acaba fazendo, inclusive, no modelo mais old school ali, mas as ferramentas conseguiram se adaptar muito bem e hoje conseguem cobrir, sim, de forma tecnológica, os gaps que estão relacionados principalmente à lei trabalhista brasileira, que acaba privando muita coisa. Sim, é verdade. Eu já tinha ouvido falar várias vezes dessas dificuldades e acho que é sempre importante ter a visão Sim. de quem sofre as dores mais do dia a dia. Sim, às vezes é até engraçado quando a gente recebe um contato de alguém, por exemplo, eu tenho na Saitel, o nosso centro de estratégia de planejamento, ele está grande parte concentrado na Índia, e às vezes as pessoas trazem ali algo que funciona muito bem lá, né, para tentar aplicar aqui, a gente começa a colocar alguns senões, alguns porquês, e essa estratégia não funciona tão bem. E aí a gente quer a ideia, não é nem que a gente é do contra, né, nem que a gente não acha que vai funcionar, muito pelo contrário, estamos muito abertos é o que eu costumo dizer, né? Acho que nada melhor no nosso mercado do que pilotar, né? Pilotou, deu certo, replica. Pilotou, não deu certo, volta para trás e Pensar em algo avalia. novo. Um aprendizado você vai ter, pelo menos. Então, a gente é muito a favor, mas às vezes tem que cobrir todas as pontas, porque é um mercado realmente muito sensível, onde a gente tem também um sindicato muito atuante, então a gente tem que estar muito coberto aí de todas as pontas para não expor o funcionário ou às vezes a empresa a uma situação desconfortável. E para alguém como tu que já está há tantos anos nesta indústria, uma das coisas que eu diria que nos últimos
4, 5 anos é cada vez mais presente, é contacto, novos métodos de contacto, contactos digitais, cada vez mais formas diferentes do cliente contactar, e eu acho que no futuro, claramente, o contacto digital vai ser cada vez mais predominante. Sim. Como é que se antevê esta evolução, principalmente nos clientes que estão a pedir, e muitos clientes que tens também na Setel que estão a pedir serviços de apoio ao cliente, como é que estas mudanças estão a impactar essas relações? Eu digo que a empresa que não se prepara para esse momento, ela vai ficar obsoleta. A gente já viu isso acontecer com diversas empresas em diversos mercados. Aquelas pessoas que se gabavam de ter um parque infinito de PAs ali, né, que conseguiam colocar 1.000 pessoas para atender de um dia para a noite, não é mais bem assim. Não é essa a realidade. Porque o cliente hoje realmente ele foge do contact center que é básico, porque para ele é custo, não traz nada além disso, além de custo. Então, tudo que dá para ser automatizado, principalmente relacionado a atendimentos simplificados, isso já vem sendo feito, né? Haja vista aí o ramo financeiro, né, que fez isso com muita maestria. Hoje você consegue fazer praticamente tudo em internet banking. Temos bancos digitais que não tem uma agência aberta, né, e tudo mais. Então, assim, isso se mostrou muito efetivo e fez com que reduzisse muito a necessidade de atendimento, né? Hoje em dia, aquele atendimento básico que você entrava em contato com o banco somente para pegar o seu saldo, somente para ver ali o seu extrato, entender melhor ali um gasto, pedir um aumento de limite de cartão de crédito, tudo isso hoje você já faz através do aplicativo e minimiza aí a necessidade de chamadas. Isso fez com que as empresas pudessem focar e investir em outras áreas, principalmente a área de digitalização, e as empresas de BPO que não fizessem isso realmente estavam fadadas ao fracasso, né? As RFPs, as informações de negociações que a gente recebe são raras aquelas que vêm com o cliente pedindo apenas atendimento telefônico. Geralmente ele quer um atendimento muito mais amplo, muito mais aberto. Às vezes ele, inclusive, no formato de contrato que ele faz com você, ele prevê, inclusive, que em até X meses ou em até X anos, você consiga trazer uma redução no custo dele com inovações tecnológicas, com processos de melhoria contínua aplicadas ao serviço dele, né? Ou seja, o cliente hoje ele não contrata só alguém, uma empresa para atender um telefone para ele contrata um parceiro de estratégia, ele contrata alguém que acrescentar valor na relação. exatamente, que vai ser ali especialista no que oferece o serviço, ou seja, eu tenho que ser especialista em atendimento por telefone, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser especialista em entender a todos os detalhes daquele atendimento e identificar oportunidades nos processos que ele faz, seja em script, para reduzir o tempo de atendimento, seja um processo que hoje o sistema dele acaba engessando e o cliente acaba ficando insatisfeito e tudo mais. Fora isso, tem toda a parte de digitalização, né? Então, a gente tem focado muito os nossos esforços para entender melhor como que a gente vai fazer o atendimento de forma omnichannel funcionar bem, né? Então, hoje a gente consegue integrar bastante canais, né? O mesmo agente, às vezes, a mesma pessoa na PA, ele consegue fazer diversos tipos de atendimento diferente, ele consegue atender contatos que vêm pelo WhatsApp, contatos que vêm pela janelinha de chat na página do cliente, contatos que vêm pelo Instagram ou pelo Facebook, e nos vales ele ainda consegue fazer tratativas de e-mail de processos de back-office. Então, assim, hoje o que a gente tem focado muito é em agentes que são especialistas, que são generalistas, que conseguem realmente, com um treinamento muito bem realizado, fazer um atendimento muito melhor, né? E como eu disse, o cliente ele vê muito mais hoje um parceiro. Então, quem a gente coloca para o atendimento, ele tem que realmente entender qual é a visão e quais são os valores daquela marca que ele está representando ali, seja replicando um comentário no Twitter, seja respondendo um inbox no Facebook ou fazendo um atendimento telefônico, ele tem que entender ali o peso da marca que ele carrega e a função que ele está ali. Então, hoje a gente é muito mais focado nisso, né, em ter, a gente costuma se colocar, inclusive, falando da Saitel, como um BPO aí alfaiate, onde a gente se molda realmente para poder cobrir todas as pontas do que o cliente nos pede ajuda ali para poder atender os seus finais, né? Sim, gosto dessa ideia do alfaiate e estava a pensar, se calhar, pensando em evolução da indústria de terceirização e dos BPOs no Brasil, provavelmente essa deve ter sido a maior evolução, essa questão de passar de ser só um contacto, uma chamada, e é Sim, uma experiência, e tu acaba por estares exato. a gerir uma experiência, certo?
Exatamente. Recentemente, para um cliente nosso muito bacana aí, a gente fez um trabalho, Havaianas, esse cliente, né, aquela marca de sandálias, de chinelo, Sim. e a gente fez esse trabalho muito legal de entender ali nas melhorias contínuas e análise de principais motivos de negócio. Então, foi um trabalho feito com qualidade, operações e WFM junto, identificando os top 5 principais motivos. Identificamos que um dos principais era chamadas por defeito de fábrica do produto logo nos primeiros dias de uso. E a gente fornece hoje um serviço de robô, a gente faz um bot, que também é um outro canal muito importante de atendimento, né? O que você consegue eliminar do humano simplesmente automatizando, né? Seja um bot simples de WhatsApp ou seja um bot mais complexo com inteligência artificial. E esse bot da Havaianas, ele tem inteligência artificial e a gente aplicou um serviço de data annotation nele. Ou seja, hoje o cliente, ele falando com o próprio robô, ele consegue mandar fotos do produto que ele tem, Uhum. e o robô faz a análise daquelas fotos, porque era um dos principais motivos de contato, e a gente entendia que era algo simples que poderia ser resolvido. E hoje, com 95% de assertividade, o robô consegue substituir os pares Espetáculo. de sandália por novos, sem ter que haver nenhum tipo de transbordo junto ao humano, né? Então, eu acho que cada vez mais os clientes procuram empresas que consigam entender o seu negócio, criar realmente um laço de afetivo com a marca, né, para que aquela preocupação e aquela dor que o cliente tem, o fornecedor consiga ter também e correr atrás de soluções que consigam resolver. Eu acho que, como tu disseste há pouco, é a parte da inovação, não é só, tem várias componentes: inovação, acrescentar valor e ajudar o cliente na resolução. Acho que esse exemplo Sim, é sem dúvida perfeito. sim, Eu gostava de fazer aqui uma pergunta ligeiramente diferente. Já falámos um pouco da tua experiência e um bocadinho claro, dos clientes, que é: todos nós gostamos de sonhar e pensar como é que seria o mundo se eu conseguisse resolver o problema A, B, C ou D. E eu gostava de desafiar a pensar, se não tivesses limitações nenhumas, não tem limitação de orçamento, nem de tempo, nem de recursos, portanto, podes fazer o que quiseres. Qual é que seria o problema que gostarias de consertar na indústria da WFM no Brasil? O que é que gostarias de conseguir resolver? essa é uma pergunta difícil de responder, porque a gente sabe que temos oportunidades na nossa indústria e temos oportunidades na nossa área de workforce realmente. Mas eu acho que algo que eu tentaria resolver se eu tivesse um budget ilimitado seria a questão de flexibilização de escalas mesmo, principalmente com esse aumento de work from home e work from anywhere acontecendo. A gente tenta criar escalas flexíveis, mas nem sempre elas são 100% aplicáveis, às vezes é confuso para o operador, às vezes acaba represando no supervisor, às vezes a ferramenta acaba não respondendo de forma tão eficiente e às vezes a gente esbarra nas questões trabalhistas. Então, se eu conseguisse cobrir todas essas áreas, né, a questão trabalhista, a questão das ferramentas, a questão da escala, a questão da comunicação com os times, eu acho que eu pensaria em um formato de poder resolver essa questão de escalas flexíveis, pensando na evolução que a gente tem tido no nosso mercado, cada vez mais de um percentual alto das pessoas trabalhando em casa. Sim. A pessoa podendo trabalhar em casa, ela poderia ter a opção de escolher, né? Ah, estou com tempo livre e gostaria de trabalhar por 2 horas, e ir lá e simplesmente logar num espaço que ela tem e fazer o atendimento. Mas, às vezes, isso esbarra na questão do produto, do treinamento, uma LOB diferente da outra, então o cara tem que ser cada vez mais generalista. Então, ainda temos diversos desafios. Fala-se muito sobre isso, né? Eu acho que a gente está indo por esse caminho. Uma pedra que eu estou tentando tirar da frente hoje na empresa aqui atualmente é a questão do trabalho híbrido. Então, estamos focando muito na tecnologia, principalmente pensando em Team Client, pensando na parte de IT e security, né, do cara vir com equipamento da rua e simplesmente plugar na rede da empresa e trabalhar. Tem uma questão de security muito grande que precisamos contornar. Mas eu acho que quando eu conseguir resolver, né, não somente eu, mas o mercado, essa questão do work from anywhere realmente ser uma realidade e o agente ter a opção ali de um trabalho híbrido eficiente e que beneficia os dois lados, né, tanto o empregador quanto o empregado, a gente vai conseguir trabalhar num formato também de escala flexível em breve. Então, se eu pudesse focar hoje os meus esforços em termos de avanço tecnológico, eu focaria em uma solução que me conseguisse suportar nesse sentido de forma clara
objetiva e que funcione efetivamente também. Sim. E tu disseste, fala-se muito já há algum tempo nos Estados Unidos da gig economy, esta economia de escala, de pequenos trabalhos. Eu acho que isso que estás a dizer é perfeito e eu acredito, estou contigo, que eu acho que vai ser talvez a grande disrupção a acontecer, vai ser quando nós, deixarmos de ser tão tradicionais e conseguirmos encontrar os espaços para resolver as questões de segurança, como é óbvio, os nossos clientes também precisam, mas acho que é muito importante e vai ser sem dúvida o futuro. Concordo bastante contigo. Concordo. Estamos a chegar um pouco ao fim, mas eu ainda gostava de fazer pelo menos mais 2, 3 perguntas. Uma pergunta, e gostava também para as pessoas poderem conhecer um bocadinho melhor quem é o Wellington, que era, se tu tivesse a oportunidade de jantar com qualquer pessoa no mundo, fosse quem fosse, por 2 horas, com quem é que gostavas de sentar à mesa e para falar sobre o quê? Claro. Cara, eu vou responder de 2 formas, tá? Se você me permite. Força. Eu acho que o Wellington profissional e o Wellington no seu dia a dia pessoal. Se eu fosse falar assim, o Wellington no seu dia a dia pessoal, eu acho que eu sentaria ao lado do Bruce Dickinson, que é o vocalista da banda que eu mais gosto, que é o Iron Maiden. Eu sou muito entusiasta dessa banda, gosto bastante do formato com que ele gestiona a carreira dele, né? Então é uma banda que está aí há mais de 40 anos, mas os caras continuam inteiros, não tem nenhum problema com nenhum tipo de vício ou algo nesse sentido. Os caras conseguem fazer atividades fora do ramo musical, mas impulsionado bastante pela marca forte que eles têm, que é o Iron Maiden, né? Então tem diversos outros investimentos que eles fazem com bastante sucesso, onde os caras investem o tempo deles, dá certo. Além de tudo, o cara ainda é piloto de avião, né? Então ele que faz toda a logística de voo. Quando a banda tem shows, é ele que pilota o avião da banda. Então é um cara que deve agregar muito, não somente na realização da conversa de um fã com o cara da banda, mas também em termos de como fazer a gestão da sua carreira, né, e da sua vida pessoal também. Agora, falando profissionalmente, eu acho que um líder que eu gostaria muito de ter a oportunidade de um dia conhecer é o ex-presidente americano Barack Obama. Eu acho que é uma figura sensacional em diversos aspectos, né, humanista e humanitário, conseguiu colocar muita coisa acontecendo nos Estados Unidos e na política mundial quando ele esteve à frente, além de ter sido ali o primeiro presidente negro que o país teve. Então, tudo que ele deve ter passado, a história de vida, né, e o que ele faz até hoje, eu acho que deve ser algo que as 2 horas passariam como se fosse 5 minutos realmente, porque deve ser alguém muito, assim, gostoso de ouvir falar e de absorver ali, né, e beber daquela fonte ali, deve ser muito, muito interessante. Então, acho que seriam essas pessoas. E tudo o que ele passou para conseguir causar a diferença e ao mesmo tempo liderar um país, acho que é sem dúvida impressionante. Eu vou partilhar uma curiosidade contigo, que é, eu também gosto bastante de Iron Maiden e vou vê-los aqui em Portugal daqui a 2 meses. Comprei o bilhete no fim de semana. Eu comprei também na semana passada. Eles vão estar aqui em setembro no Brasil. Vai ser a segunda vez que eu vou no show do Iron Maiden. É como eu, exatamente igual. Olha, já uma coisa em comum. Sim. Sem dúvida. Olha, para finalizarmos, e só assim a jeito de recomendação para todas as pessoas que nos estão a ouvir e que estão agora ou a começar a carreira ou a procurar uma carreira diferente nesta área de gerenciamento de força de trabalho, toda a parte de planejamento, toda a parte do workforce management, que recomendação é que gostavas de deixar a quem está a começar para ter uma carreira de sucesso? Cara, o primeiro ponto que eu gostaria de reforçar bastante, que é algo que vem acontecendo, principalmente até por essa mudança no formato de mercado que eu comentei, né, de saindo de um monte de PAs fazendo um serviço muito básico para algo muito mais específico. Eu gostaria de reforçar com todas as pessoas que estiverem ouvindo aí o formato que era visto, né, principalmente no Brasil, a área de contact center, que as pessoas tenham o interesse de olhar de um jeito um pouco melhor, porque era uma área que até um tempo atrás tinha bastante preconceito, né, porque era tido como um subemprego, era tido como um emprego de transição, um emprego para que até que você arrume uma coisa melhor, entre aspas, né, algo assim, e era sempre não visto como uma carreira que as pessoas poderiam seguir e realmente ter a decisão de ser esse aí, a forma com que a pessoa vai crescer, vai se desenvolver e vai se tornar um profissional. Eu acho que cada vez mais com que a gente busca pessoas mais especialistas, com mais skill, com mais diferenciação,
esse estigma, né, da área do WFM como um subemprego, não só de WFM, mas do contact center, né, como um subemprego, como um trabalho de transição, ele vem se tornando obsoleto. E isso eu fico muito feliz de viver e de acompanhar e de poder ser um promotor dessa mudança. Então, a primeira coisa que eu dou de conselho para as pessoas é assim, se você acredita que essa poderia ser a área e o segmento que você poderia trabalhar, vá em frente, porque tem muita oportunidade, é um segmento, o trabalho de atender o cliente e de resolver um problema é um trabalho muito bonito. Eu pego como exemplo essa situação que a gente passou agora de pandemia, onde no Brasil o serviço de atendimento ao cliente foi tido como um serviço essencial e ele foi mantido quando aconteceram as principais restrições, quando as pessoas realmente trabalharam em um formato praticamente de lockdown no país, somente os trabalhos essenciais tiveram que ser mantidos e o trabalho de atendimento ao cliente era tido como o que mostra aí realmente qual é o nosso papel hoje em dia na sociedade e como a gente pode realmente agregar valor para o dia a dia de muita gente. Então, o primeiro ponto é esse, esqueçam esse estigma que por muito tempo permeou nossa área e se você tem uma vontade, se você se vê capacitado e se você vê interesse, sim uma área que dá bastante oportunidade, que tem diversos ramos de trabalho. Eu gosto muito do que eu faço porque me dá a oportunidade de conhecer um pouquinho de diversos mercados, né? Então, eu conheço um pouco da indústria automobilística, um pouco da indústria de hotelaria, de turismo, de bens de consumo e de banco, e tudo mais. Então, você acaba se tornando bastante generalista e conhecendo bastante de diversos mercados trabalhando nessa área. E isso é muito interessante para quem também gosta desse tipo de coisa. E falando especificamente sobre o workforce, se você gosta, né, de participar da estratégia, se você gosta de números, se você gosta de realmente trazer ali bastante valor agregado para com que a estratégia da empresa seja sucesso, e se você vê ali que você tem uma certa paciência também, porque é necessário, né? Um trabalho de paciência, de muitas vezes ter que fazer um trabalho uma, duas, três vezes para poder chegar no número correto, mas se você se vê assim com esses skills, eu acho que é uma área muito legal de se trabalhar, é uma área que também traz muito desenvolvimento, todas as empresas têm muitas vagas, então, independente se você quer trabalhar na empresa X ou na empresa Y, se você consegue ter uma certa experiência na área de workforce, uma garantia que eu sempre dou para as pessoas que estão trabalhando comigo desempregado você não vai ficar, porque sempre precisam de pessoas boas nessas áreas, apesar de ser um país muito grande e ter diversos profissionais, eu acho que hoje a gente tem mais vagas que profissionais bons, que conseguem fazer a diferença, e quando você consegue ter esse tipo de destaque, o crescimento é certo, o brilhantismo do seu nome e da sua história é certa também. E por último, estude inglês. Faz toda a diferença, faz toda a diferença. É muito difícil hoje encontrar um profissional de workforce bilíngue aqui no Brasil. Eu imagino que em demais países também não é tão fácil. Então, se você já tem aquele skill muito bem estabelecido em volta do trabalho de workforce, se você consegue atingir também uma fluência no inglês, são incontáveis portas que vão abrir para você. Eu dou meu exemplo pessoal. Eu imagino que você também tenha vivido bastante isso, né, André? De ter visto Sem como dúvida. facilita e abre porta. Sem dúvida. E gostei muito estavas a dizer no final, e eu acho que se liga com uma das coisas que falámos no início das oportunidades de conhecimento, e acho que um dos grandes próximos passos, espero que se consiga aumentar o acesso ao treinamento e ao conteúdo para Sim, que estes profissionais possam crescer, porque eu estou exato. 100% de acordo. Acho que chega uma altura em que há mais demanda para procurar profissionais do que profissionais capazes de fazer, Exato. e há sempre oportunidades de crescimento, sem dúvida nenhuma. Sim. Wellington, muito obrigado, chegámos ao fim. Quero-te agradecer bastante a tua disponibilidade numa agenda que eu sei que é sempre complicado. Alguma mensagem final para os nossos ouvintes, para nos despedirmos? Claro, não, primeiro agradecer a oportunidade, e como eu disse, né, são poucos os canais que falam de workforce, que falam de planejamento, de estratégia, então
Se a gente vê esse tipo de oportunidade, é muito interessante fomentar isso e fazer com que realmente isso cresça. Então, gostaria de dar os parabéns para vocês, o IWFM, que eu acho que é uma iniciativa sensacional, é importantíssimo para o nosso mercado, é importantíssimo para a nossa área ter esse tipo de voz. Essa conversa que a gente está tendo aqui, juntamente com as demais que você já fez, eu acho que é importante também para direcionar as pessoas, para trazer conhecimento, para mostrar que a relevância do trabalho que a gente faz, e como eu disse, né, o WFM hoje é a roda motriz e é o pontapé inicial de qualquer estratégia relacionada ao atendimento do cliente, é em cima do que a gente vai trazer de números e necessidades, que todas as próximas decisões, sejam de facilities financeira, de qualidade, de operacional, de RH para contratação, todas as decisões vão partir do número que a gente for trazer aí no nosso estudo inicial, falando de área de WFM. Então, realmente, é uma área que eu digo que é chave para a estratégia de qualquer empresa. Então, fico feliz de participar, fico feliz de ter uma história dentro dessa área e contem comigo aí para qualquer próximo conversa ou desafio, me coloco 100% à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, Wellington. Uma vez mais, tenha um bom dia e obrigado pela tua disponibilidade. Valeu. Obrigado. Valeu. Thank you for listening to WeWFM. This podcast is made and produced by André Leitão, Bilge Hentolun, Doug Carstetten, Gonçalo Gomes, and Kim Paz. If you like this show, don't forget to share it with your friends and colleagues. Visit our website, wewfm.com, to find more exclusive interviews and WFM content. See you next time. All rights reserved.